Olá a todos. Estamos de volta para mais uma análise sobre a Guiné-Bissau. Usurpação de funções públicas, obstrução à atividade jurisdicional, prevaricação. 3 crimes, um único visado, o juiz Mamadou Embalo. E quem os invoca não é um comentador, nem um partido político. É o próprio coletivo de advogados, numa queixa-crime formal entregue ao Ministério Público junto da Câmara Criminal do Supremo Tribunal de Justiça. Os queixosos são 5. Daba Nawalna, Domingos Nhanque, Mário Mida Nassiga, Aribe Mfodi e Alexandre Patrão Indi. O motivo, já o conhecem de outro vídeo, é o despacho de 27 de julho em que Mamadou Embalo declarou nulo o Acórdão 21/2026 do Supremo Tribunal de Justiça. Mas o que esta queixa acrescenta é uma peça que muda por completo a forma como devemos ler aquele despacho. Comecemos pela pergunta que os advogados colocam e que eu próprio não tinha levantado da forma como eles a fizeram. Passo a citar. O Dr. Mamadou Embalo, não sendo parte no processo, como pode intervir no processo ao ponto de declarar nulo um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça? Não houve requerimento visando a declaração da nulidade do dito acórdão. Como pode o juiz de instrução criminal, que já se tinha pronunciado admitindo e expedindo o mesmo recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, vir contraditoriamente declarar a nulidade desse mesmo acórdão? Ninguém pediu isto. Essa é a primeira bomba desta queixa-crime. Num tribunal, ninguém decide sobre aquilo que não lhe foi pedido. É o chamado princípio do pedido, uma das regras mais elementares de qualquer processo, seja ele civil, penal ou administrativo. Um juiz não é livre de decidir sobre o que lhe apetece. Decide sobre o que as partes lhe colocam à frente. E sublinham os advogados, foi o próprio Mamadou Embalo quem semanas antes tinha aceitado enviar o recurso para o Supremo. Ele próprio validou o caminho que agora diz estar errado. Ou ele estava errado nessa altura, ou está errado agora. As duas opções não podem ser simultaneamente verdadeiras. Já agora, antes de continuar, tenho um pedido muito rápido. Este canal só continua a existir e a crescer graças a quem o segue e o partilha. Se sentes que esta análise te dá algo que não encontras nos noticiários habituais, o gesto mais simples que podes fazer é deixar o like agora mesmo e enviar este vídeo a quem também acompanha assuntos da Guiné-Bissau. A segunda bomba é ainda mais concreta, porque vem acompanhada de prova documental. O argumento central do despacho de Embalo era que o recurso tinha saltado uma etapa, o chamado recurso per saltum, indo diretamente para o Supremo, sem passar primeiro pelo Tribunal Militar Superior. Os advogados respondem com um documento datado de 26 de julho de 2026, assinado pelos próprios promotores do caso, Estevão da Costa, Cid Luiz Pereira e Serifo Seide, no qual estes se identificam como, ou seja, por escrito, como promotores junto do Supremo Tribunal Militar. Ou seja, o processo já estava havia meses ao nível do Tribunal Militar Superior, precisamente porque os arguidos, um general e 2 majores, são oficiais superiores que não podem ser ouvidos no Tribunal Regional. Não houve salto nenhum. O argumento central do despacho de Embalo é, segundo esta queixa, simplesmente falso e há papel para o provar.
E os advogados fecham este ponto com uma frase que resume bem a irritação de quem escreveu esta queixa. O juiz que antecedeu Embalo neste processo já atuava na veste de Tribunal Superior Militar, razão pela qual, quando os suspeitos recorreram, não lhes restava outra alternativa senão dirigir-se ao Supremo Tribunal de Justiça. Não é per saltum, quando já não há mais nenhum degrau para saltar. A partir daqui, a queixa deixa de discutir o processo e passa a acusar o homem. Vale a pena parar em cada um dos 3 crimes que apontam, porque cada um deles descreve um comportamento diferente e juntos formam um retrato bastante completo daquilo que a defesa considera ter acontecido. O primeiro crime é a usurpação de funções públicas, prevista no artigo 244 do Código Penal, com pena de prisão até 4 anos. A lógica aqui é simples. Se um juiz de instrução criminal não tem competência para anular um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e ainda assim o faz, está a exercer um poder que a lei nunca lhe atribuiu. Não é um erro de interpretação. É agir como se tivesse uma autoridade que, segundo a queixa, simplesmente não possui. O segundo crime é a obstrução à atividade jurisdicional. Artigo 229, com pena de 1 a 5 anos, por impedir a execução de uma decisão judicial já transitada em julgado. Este crime protege algo muito concreto. A ideia de que, uma vez que um tribunal decide, essa decisão tem de produzir efeitos. Se qualquer pessoa, incluindo outro juiz, pudesse simplesmente bloquear o cumprimento dessa decisão, todo o sistema judicial deixaria de fazer sentido. E o terceiro crime, o mais pesado de todos, é a prevaricação. Artigo 232, com uma moldura penal de 1 a 6 anos e que sobe para 2 a 10 anos se o resultado for a privação ilegal da liberdade de alguém. É exatamente isso que os advogados alegam, que a conduta de Mamadou Embalo, ao devolver o processo ao Tribunal Militar Superior, em vez de respeitar a decisão do Supremo que mandava libertar os arguidos, teve como consequência direta manter homens presos ilegalmente. Por isso, pedem a moldura mais grave e não a mais leve. 10 anos. É essa a moldura penal máxima que o coletivo de advogados está a pedir que o Ministério Público investigue contra o juiz que tem estado à frente de praticamente todas as decisões desta crise. E pedem mais do que uma simples investigação. Pedem com que os seus clientes sejam constituídos assistentes no processo, uma figura jurídica que lhes permita acompanhar de dentro cada passo da investigação contra o próprio magistrado e ver os autos, intervir processualmente, em vez de ficarem apenas à espera de notícias. Coloquem isto ao lado do que já sabem de vídeos anteriores. A alegação de que Mamadou Embalo é primo de Umaru Sissoko, antigo presidente da Guiné-Bissau, e a denúncia de que só assumiu este processo depois de o juiz anterior, Simão Bacalé, ter sido, segundo a defesa, pressionado e coagido a sair. 3 peças encaixadas. Um parentesco alegado com o antigo chefe de Estado, uma chegada ao processo em circunstâncias contestadas e agora uma queixa-crime formal que pede a sua investigação e condenação. Cada uma destas peças, isoladamente, já levantaria dúvidas sérias. Juntas, formam um padrão que é muito difícil de ignorar. O que temos hoje já não é uma discussão sobre quem tem razão numa questão técnica de competências processuais. É um pedido formal, com nome, artigo de lei e moldura penal para que um juiz em função seja investigado como suspeito de um crime que pode valer-lhe uma década de cadeia.
E a pergunta que fica agora é sobre o próprio Ministério Público. Vai abrir este processo crime tratando um juiz como trataria qualquer outro cidadão perante uma acusação fundamentada, ou vai este pedido, como já vimos acontecer com tantos outros nesta crise, cair num silêncio institucional? Pergunta. Se este canal vos tem ajudado a acompanhar com rigor e sem sensacionalismo cada capítulo desta crise judicial na Guiné-Bissau, o melhor apoio que me podem dar agora é simples. Um like neste vídeo, a subscrição do canal para não perderem a próxima atualização e a partilha com quem também esteja a tentar perceber o que se passa em Bissau. Cada partilha destas ajuda mais do que parece a manter este trabalho de análise a acontecer. Vou continuar a acompanhar de perto esta queixa-crime e a trazer-vos com rigor qualquer decisão do Ministério Público sobre se vai ou não abrir processo contra Mamadou Embalo. Até ao próximo.